Este é o Safe Source. Meu nome é Yuri Vilas Boas e esta é uma contribuição independente para o canal. Great Wallet, Great Wall Protocolo. Don't threaten me. Atualmente, nossa comunidade se parece com isto. Um meme fala mais que 1000 palavras. Os maximalistas, eu incluído, acreditamos na marcha inexorável do Bitcoin. Bitcoin, enquanto um conceito, é válido, de onde que é apenas uma fatalidade que, sendo uma moeda superior, ele substituirá as moedas inferiores. Então todo mundo vai ter Bitcoin. Só que não conta para ninguém, viu? Então o maximalismo de hoje, ele carrega uma influência do maximalismo dos fundadores. Obviamente que muito influenciados pelo exemplo mítico do Satoshi Nakamoto, um indivíduo que sim, permaneceu anônimo e começou a sua invenção, a sua mudança, a sua invenção revolucionária e desapareceu logo em seguida. Só que isso foi lá atrás, quando poucos conheciam o que era Bitcoin. O Bitcoin realmente ainda era uma novidade, restrita a conhecedores da área, aos nerds propriamente ditos, e etc. Só que a gente já passou muito do ponto onde os ladrões do mundo ainda não tiveram tempo, a ocasião, a oportunidade de se educarem a respeito do que é o Bitcoin, como ele funciona, o que é uma carteira decoy, o que são os truques mais manjados para evitar a violência. E daí resulta que eu fiz esse estudo aqui, disponível neste repositório, sobre o custo atuarial da custódia privada de Bitcoin. Resulta que, analisando-se as taxas de roubo de joia nos Estados Unidos vis-à-vis o custo do seguro de joias na mesma jurisdição, transportando essa razão, essa comparação, esse coeficiente para o Bitcoin, a custódia privada de Bitcoin já é, naturalmente, um risco maior do que custódia privada de joias. E isso está aqui destrinchado neste estudo preliminar, mas que, enfim, uma imagem fala mais que 1000 palavras, a nossa comunidade ainda é assim. Você ainda vê canais proeminentes de Bitcoin dizendo, não, que o Bitcoin realmente vai dominar e a beleza, até aí eu concordo, mas só que não conta para ninguém, viu? Enfim, então isso obviamente é um contrassenso, a gente não pode viver assim. Isso pode até ter funcionado muito bem lá atrás para os pioneiros, mas a gente passou muito deste ponto. Ok, então o que nós queremos? Este outro documento explica em uma tabela o que a gente precisa. A gente gostaria de não precisar depender de infraestruturas físicas, é dizer, não precisar depender de cofres, alarmes, vigilância, armas de fogo, ter 3 endereços e aí você faz um Shamir ou um multisig 2 de 3, porque quem tem capacidade de ter tudo isso? Ok, algumas pessoas têm, mas no Brasil, por exemplo, não é incomum você morrer por causa de um celular. E aí faz o quê? Você vai pedir para essa pessoa aí que, entendeu, vive numa condição muito precária, não, compra 3 endereços aí. E aí você distribui a partição da sua chave mediante o protocolo de Shamir, tá certo? Um para cada endereço. Isso é impossível. Ok, então você quer uma solução não física, você quer uma solução de fato individual, porque isso é a premissa básica do Bitcoin, a custódia individual, não delegada, não compartilhada. Você quer que essa solução não seja obscura, porque senão você está caindo nesse problema aqui, tá certo? Os ladrões e os sequestradores do mundo têm perfeita oportunidade, capacidade, discernimento, inteligência para aprender os truques. Se a sua defesa depende da ignorância dele, isso aí não se sustenta. Por fim, você quer que essa custódia seja de fato resistente à coerção. Em uma frase, isso significa querer dizer que você tem um conhecimento que está na sua cabeça apenas, na cabeça de mais ninguém, o seu adversário sabe disso e mesmo assim não consegue extrair isso de você. Então, baseando-se nessa lista de requerimento, nessa wishlist bastante ambiciosa, eu criei o protocolo Great Wall,
está aqui implementado nessa engine e também nessa outra aplicação ainda, enfim, em fase preliminar, mas enfim, já tem a engine e já tem essa demonstração que agora eu passo a mostrar. Tá? Aqui novamente o site, certo? Aqui uma compilação de coisas a respeito. Pois bem, então este é o protótipo. Vamos a ele. Primeiro, nós precisamos objetivamente codificar entropia e uma quantidade bastante conhecida de entropia. O padrão BIP39 estabelece 120, e que aliás isso não é nem original do próprio padrão BIP39, mas ele usa o padrão de 128 bits de entropia, que é bastante comum na criptografia. Pois bem. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês que eu vou, neste protótipo, codificar informação binária na forma de localização no fractal. Por que isso? Porque o fractal é, para esse propósito, um labirinto perfeito. No momento que você aprende a identificar e navegar localizações nessa figura muito estranha, justamente pelas características peculiares de o que é um fractal, você sim adquire esse conhecimento, essa habilidade, você sim é capaz, e eu vou mostrar isso, de reobter essas localizações, mas você não é capaz, e esse é o grande pulo do gato, você não é capaz mesmo que queira transmitir verbalmente esse conhecimento. Então vamos a ele. Tá? Eu ativei agora o modo manual. Então, com ele, aqui eu seleciono uma das metades dessa área total inicial. Essa divisão é baseada na distribuição. Essa mediana aqui colocada, aqui desenhada, é baseada na distribuição amostral desses pontos marcados aqui em branco. Eu vou mudar o color scheme para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então você tem esses pontinhos em branco que são a distribuição amostral de pontos de referência identificáveis. Tá? Então, no processo de você dar zoom para achar uma localização específica, você vai usando esses pontos de referência identificáveis, e que, novamente, são difíceis de serem nuanced, né? Como é que fala isso em português? Descritos um do outro. Você os reconhece, mas verbalmente produzir uma descrição que os separe é muito difícil, ainda mais se for tentar fazer isso com uma pressão de tempo. Se você estiver sendo obrigado a fazer isso o mais rápido possível, porque sob ameaça você quer obedecer e colaborar com um coertor. Então é assim que você o derrota, você se tornou incapaz de colaborar. Então vamos ver, esse 1 bit, essa uma divisão corresponde, e subsequente de uma escolha de metades, te dá 1 bit. Esse 1 bit de entropia determinou direita ao invés de esquerda. Ok, então eu posso prosseguir novamente. Aqui você tem mais pontos identificados e você tem essa outra mediana, mediana ponderada, que que dividiu esses pontos aqui de cima desses de baixo. Repare que essa mediana está de fato procurando dividir ao meio os pontos encontrados amostralmente. Aqui, para ficar mais claro, aqui, né? Agora o contraste ficou melhor. O laranja contra o azul aqui, certo? Novamente, então eu vou fazer isso para cada ponto 32 vezes. Portanto, obtendo 32 bits, ou codificando 32 bits. Beleza. Então repara que esse processo vai sempre dar certo. Vai sempre dar certo. Você tem uma heurística para a colocação dessas medianas, aqui, nessa nova mediana aqui, por exemplo, e você vai ter uma outra heurística para determinar, por exemplo, vamos colocar, aqui, ó, aqui ficou bem claro. Eu escolhi a metade da direita. Por que direita que eu estou dizendo? Porque a mediana está aqui. Então a metade da esquerda é este pedaço aqui em rosa. Nesse caso particular, nessa etapa do processo de bissecção. Então aqui você tem a metade da esquerda e a metade da direita é apenas essa.
Esse restante todo aqui foi descartado. Então você tem uma heurística que determina o posicionamento dessas medianas, você tem a outra heurística que determina a contração das maiores metades. Vou mostrar se eu eliminar esse passo aqui. Então, novamente, dessa vez eu vou escolher a metade da esquerda. E vocês reparam que, de fato, era essa mesma tirinha aqui que foi escolhida. Então, empiricamente, observa-se que essa combinação de duas heurísticas realmente funciona. Realmente funciona. Então, passando agora a uma próxima etapa da demonstração, eu vou ativar esse modo de debug, vou resetar, eu vou ativar esse modo de debug. Essa daqui é uma frase BIP39 de 12 palavras válida. Obviamente que ela não é aleatória, ela foi chamada Vanity Seed Phrase, Seed Phrase Vanity. Ela era perfeitamente válida, só que ela foi escolhida para transmitir, né, uma frase com sentido. É justamente dizer um disclaimer. Não use porque isso aqui não é para ser usado, isso é só para fins de demonstração. Isso é um exemplo demonstrativo. Por favor, não use. Se você usar, você vai estar, né, fizer um uso real, você vai estar jogando dinheiro fora, literalmente. Ok. Tá, então tá aqui. Eu vou clicar neste botão. Esse botão vai pegar os 128 bits de entropia, que não conta, portanto, os 4 de Jackson, desta frase. Vai dividir em duas metades de 64. Vai pegar esse 64 e vai dividir em duas metades de 32 e vai traçar dois pontos nesta figura aqui, que é a figura canônica. Essa aqui não é secreta, tá? Essa aqui é inerente ao aplicativo e ao protocolo. Perfeito. Então, esta em particular, o atacante também conhece. Pois bem, vamos lá. E aí eu vou pegar aqui e vou clicar, 1, 2, 3, cliquei, e aí vai aparecer dentro de poucos instantes, aqui 2 pontos, tá? Aqui, ó, já apareceu. Volta aqui para o estado inicial, aqui. Tá. Então reparem nesses retângulos que apareceram, eles justamente consistem nessas divisões que eu estava produzindo manualmente no passo anterior da demonstração. Tá? Então, novamente, a gente pode refazer esses passos aqui. Tá certo? Então, primeiro foi a escolha, por exemplo, esse verde aqui que é o P2. Então, ele primeiro pegou a metade da esquerda, depois pegou dessa esquerda aqui a metade de baixo, e em seguida pegou a metade da direita, e assim por diante. Ele foi fazendo vários passos, novamente. Repara que nesse passo aqui, dessa área em roxo, a metade de baixo é muito maior do que a metade de cima. Então, no que eu escolho a metade de baixo, ele vai contrair, e, portanto, jogar toda essa área aqui embaixo, que é muito pobre em pontos de referência, vai jogar fora. E, entendeu? Então, isso garante que conforme você vai realmente dando zoom in e se aproximando do ponto de verdade, cada ponto válido de verdade, ele vai sempre estar cercado, em todos os níveis de zoom, vai estar cercado de pontos de referência válidos e úteis, e visualizáveis, identificáveis. Pois bem, então você vai fazendo e tal. Então, reparem que, né, ele realmente chega até o final. Ok. Tá. Por fim, toca explicar o que vem a ser este parâmetro aqui. Este parâmetro. Isso daqui é a imposição de uma barreira de tempo para a derivação determinística de um fractal privado, a partir da entropia inicial desses 64 bits, 32 mais 32. Então, eu vou tirar um hash criptográfico muito longo, que demora muito tempo, a partir deste input dado pela entropia de 64 bits destes dois pontos. Nessa demonstração, você tem esses 4 passos, 4 iterações sequenciais, e que demoram um certo tempo, que para fins de demonstração é um tempo bem curto. Numa situação real, de uso real, com o objetivo de fornecer resistência à coerção, esse intervalo já não é e não pode ser assim tão curto, como a gente vai ver dentro de alguns minutos. O caso de uso real é de algumas horas, pelo menos, ou alguns dias, ou algumas semanas mesmo, se você assim desejar. Por quê? Porque você quer derrotar o sequestrador. Toda essa macaquice, entre aspas, que eu estou fazendo aqui só faz sentido porque eu, usuário,
sou incapaz de exprimir verbalmente a instrução necessária para obter esse resultado final, essas localizações. Eu sou capaz de fazer essa navegação dando zoom in, mas eu não sou capaz de explicar o que está acontecendo. A banda de informação visual é muito maior do que a banda verbal, certo? A visão processa muito mais bytes de informação do que a fala ou a linguagem, por unidade de tempo, enfim, por unidade de esforço. Então, esse é o conceito que está acontecendo aqui. Porque é uma demonstração e, enfim, os Demogods resolveram me sabotar aqui e aparentemente ocorreu um travamento aqui, tá? Eu tô achando que congelou, mas, enfim, eu posso cortar aqui na edição e a gente vai ver que, sem problema nenhum, eu sou capaz de, né, enfim, uma vez que essa barra de progresso realmente ocorra e que as iterações... Aí pronto, já foi o primeiro. Então que essa barra de progresso realmente seja preenchida, no que chegar até o final, vai ficar disponível o fractal privado, que é dado por parâmetros que são obtidos pelo digest, pelo hash da entropia dos dois primeiros pontos, os pontos do primeiro estado, desse primeiro fractal, este fractal não sendo privado. Pois bem, então agora corta. 5 minutes later. Preparado. 1, 2, 3 e... Só chegar aqui, vamos lá. Tá. E ação. Ok, então depois dessa breve pausa de alguns minutos, o progresso dessa barra de progresso realmente já avançou bastante e estamos a alguns poucos momentos de chegar no fractal privado. Este próximo fractal que está prestes a ser obtido, ele é, como eu disse, privado. Por quê? Porque ele é resultado, criptograficamente, de informação privada. Essa informação que é obtida pela codificação desses dois pontos e que o usuário é capaz de reobter navegando, dando zoom in e aí clicando na figura mesmo, para estabelecer a seleção da área, ok? Da área privada dele. A combinação privada da entropia de escolha, esquerda, direita, em cima, abaixo, para produzir cada um dos bits. Talvez esteja se perguntando por que eu não posso ver a divisão das áreas, aquelas linhas retangulares que são, se você clicar ver aqui, elas passam a ser visíveis. Mas isso é de propósito, porque o conhecimento deve ser tácito. O conhecimento é tácito por design. Então, o usuário ele tem que memorizar usando esses pontos de referência que são muito difíceis de serem descritos um do outro, de serem distintos verbalmente um do outro. Este é o ponto, no pun intended. Ok, então a qualquer momento chegará aqui o fractal a ser carregado. Corta. 10 seconds later. Perfeito. Preparado. Ação. Então agora está finalmente pronto aqui, carregado este fractal, que é dado por esses parâmetros aqui, assim obtidos. O caso real de uso, o usuário não vê esse modo debug, porque esse modo debug contém informação que é explícita. Essa informação explícita é o antônimo de informação tácita. Então isso aqui é só uma engine, tá? A aplicação real ela vai ser muito mais bem polida, vai ser mais bonitinha, mais navegável, vai ter um aspecto de game, onde você vai literalmente estar entrando num labirinto para encontrar uma chave, nesse labirinto estranho aqui, abstrato, enfim. Então, eu vou desativar esse modo debug aqui. Perfeito. Novamente, no caso de uso real, que está demonstrado, em particular em vídeos também disponíveis na descrição, que eu não vou fazer a descrição, a demonstração de novo,
porque isso já está disponível, já foi feito ao vivo em mais de uma live, tá? Mas toca nos fazer simplesmente o seguinte: está aqui essa frase, vanity, fonte dos nossos 128 bits de entropia. Nós usamos os 64 primeiros para os 2 pontos da primeiro estágio. Perfeito. No que eu pegar e clicar aqui de novo, ele vai pegar os demais 64 bits. Vai fazer o mesmo processo. Tá certo? Então, novamente, tá aqui, vai demorar só um pouquinho e daqui a pouco vai surgir 2 pontos. Surgiu. Tá aqui, ó, ponto... Vou mudar aqui o color scheme. Pera aí. Cadê o color scheme? Aí, ó, mudou o color scheme. Então tá aqui o ponto 4, ou ponto P4, e tá aqui o ponto P3, correto. Então consiste nisso aqui, você produzir esse conhecimento tácito. Ok, então eu já posso ouvir a objeção chegando de vocês que isso é muito temerário você confiar na sua própria capacidade cerebral, porque a memória e a mente humana é falha. Ok, mas existe solução para isso, tá? Eu estou trabalhando, anedoticamente, coletando informação de uso real a partir de mim mesmo e, enfim, como eu disse, já tem vídeo produzido, demonstrativo disso, pronto, já disponível, link na descrição. E é perfeitamente possível, eu fiz inclusive essa demonstração ao vivo, é perfeitamente possível você reobter esses pontos e manter isso na memória, memorizar isso. Ok? Então vai haver uma feature para a aplicação final que vai ser o assistente de memorização. Esse assistente ele vai acompanhar a sua performance em se lembrar, em ser capaz de reproduzir esses pontos de memória e vai calibrar a sua data e hora da próxima revisão para garantir que você não passe tempo demais sem revisar, para garantir que você não se esqueça. Tá? E a outra objeção que toca refutar é a questão da herança. Ora, herança é um problema que é extrínseco ao Great Wall e é extrínseco ao problema da resistência à coerção. Até mesmo uma sociedade hipotética, um mundo hipotético sem violência, precisaria de herança. Tá? Então você resolve a herança com um Dead Man Switch. Enfim, isso é um aspecto que é completamente extrínseco a esse problema aqui. Enfim, então o projeto é esse. Enfim, os links ali todos disponíveis na descrição. Enfim, já foi submetido, está no processo de ser submetido à BIP, como também foi aprovado ali o BIP 450, meu trabalho anterior, Formosa, e esse aqui está na esteira como próximo a ser avaliado, eventualmente discutido e eventualmente, se Deus quiser, recebido como BIP também. Então, este foi o vídeo de hoje, este é o meu projeto, todos os links disponíveis na descrição, qualquer dúvida, o contato também está disponível, como também qualquer informação sobre curso e outras merches que estão por vir. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, um update aqui depois de eu ter gravado a primeira take, tá? Quem não conhece, esse daqui é o Jameson Lopp, cofundador e CTO da Casa, uma empresa ali de custódia compartilhada de Bitcoin. No Twitter aqui o LOPP. Ele faz um trabalho bem interessante, claro que é o trabalho dele, né, a área dele, enfim, de atuação, mas ele faz um trabalho bastante interessante na parte ali de catalogar os casos de range attack. Inclusive ele frequentemente reposta os casos mais notórios aqui. Inclusive link na descrição vai ter o repositório no GitHub onde ele faz isso, tá? Mas aqui ele está reportando, né? Quem tiver interesse clica que eu não vou reproduzir totalmente para não dar copyright, mas enfim, ele está reportando aqui, né, esse caso de um gamer sueco que sofreu ali uma tortura ali por muitas horas ali de gente que estava atrás de criptomoeda dele. E ele veio a dizer publicamente, né, em uma live subsequente, que na verdade ele não tinha nada, então ninguém levou nada, só carta de Pokémon. Então o que acontece? Esse caso exemplifica perfeitamente a minha tese, tá certo? Por quê? Pode, com todo respeito, mas todo mundo sabe, esse é o elefante branco na sala, esse é o meu ponto. Óbvio que pode muito bem ser que
ele esteja mentindo, ele esteja dizendo que ninguém levou nada porque ele não quer admitir que tinha ou que ainda pode ter alguma coisa. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto da plausible deniability. Você nega que tem. Tá certo? Então o que acontece? Uma comunidade de agulhas precisa de um palheiro. Então a gente volta para aquela questão ali do meme dos dois botões. A gente quer ter palheiro ou a gente quer que todo mundo seja agulha? Portanto, a defesa das agulhas não é se esconder no palheiro, porque todo mundo vai ser agulha. Tá certo? Então o que acontece? Ou ele está falando a verdade, e se ele está falando a verdade, então ele colheu a externalidade negativa. Não, enfim, nossa não, porque eu não me incluo nessa, né? Mas enfim, a externalidade negativa dessa doutrina de negar sempre que tem. Né? Porque todo mundo que tem se torna indistinguível de quem não tem, então ele acabou levando a pior nessa, inocentemente, sem realmente ter. E se ele estiver mentindo, então resulta que essa deniability dele, essa negação dele, né, falhou, né, literalmente falhou exatamente para o propósito que ela serviria. Né? Então, e se a verdade estiver no meio do caminho, do tipo assim, ele tinha, só que não era muito menos do que o ladrão esperava. Então, os dois problemas aconteceram, né? Porque ele se parecia para o atacante alguém que tinha muito mais, justamente devido a essa insistência na negação. Né? Então, ao mesmo tempo que quando precisou, a negação precisou funcionar, não funcionou. Então é isso, pessoal. Não adianta, entendeu? A gente já passou a época dourada entendeu? Dos satoshis do mundo, passou e não volta mais. Entendeu? Que bom, né? Porque o que a gente quer é isso, é o futuro onde todo mundo vai ter Bitcoin. Se todo mundo tiver Bitcoin, todo mundo vai saber que todo mundo tem Bitcoin. Ninguém vai ser agulha no palheiro, porque todo mundo vai ser agulha. E se todo mundo for agulha, ninguém vai ser palha. É isso. Então, acompanhe aí o Jameson Locke, me acompanhe no Twitter também e vamos falando. Um abraço. Obrigado.